Dando continuidade à parte anatômica do aparelho reprodutor humano, vamos agora falar do aparelho reprodutor feminino. Aparelho genital feminino. Eu escolhi essa foto porque essa foto ela tem, além das genitárias femininas, ou seja, dos órgãos que compõem o aparelho genital feminino, os órgãos que estão associados à cavidade abdominal. É importante a gente saber localizar os órgãos dentro da nossa cavidade abdominal. Primeiro, nós temos o fígado, que não compõe a genitália feminina, tá? Mas está associada à cavidade abdominal. Nós temos o rim ele está conectado à nossa bexiga pelo ureter, que não compõe a genitália feminina, mas está na cavidade abdominal. E a partir de agora nós vamos falar das genitálias femininas, que também está na cavidade abdominopélvica da mulher. Então, inicialmente nós temos a tuba uterina, que são órgãos pares, composto por um canal. Esse canal vai ter o formato anatômico de funil, e esse funil, em sua extremidade, terá estruturas semelhantes a franjas, que biologicamente classificamos como fímbrias. Essas fímbrias vai posicionar, vai segurar, vai aprisionar a estrutura que conhecemos como ovário. As tubas uterinas têm uma participação muito importante em relação ao encontro dos gametas, porque é nessa região que ocorre a fecundação. O ovário são as gônadas femininas. Nesse local vamos ter a produção dos hormônios ovarianos, conhecidos como estrógeno e progesterona. Esses hormônios terão ampla participação no ciclo menstrual e também nas características sexuais secundárias da mulher. Nesse local, no ovário, teremos o desenvolvimento do óvulo, que é a célula germinativa, que é o gameta feminino. Seguindo, nós temos o útero. O útero é considerado um órgão oco com paredes musculares muito espessas. O útero é o órgão que é responsável por abrigar o embrião. É uma região ricamente vascularizado por um tecido que é macio e abriga essa região, que conhecemos como endométrio. A bexiga não é um órgão que compõe o aparelho genital feminino, mas está associado também à cavidade abdominopélvica, tá? A bexiga é uma região de armazenamento da urina e a bexiga compõe o sistema urinário. Temos a vagina, que é o órgão que abriga o pênis e faz a comunicação do útero com o meio externo. E a uretra, que vai estar conectado com a vagina, por onde vai sair a urina. A uretra não compõe o aparelho genital feminino. Agora, nós vamos falar exclusivamente dos órgãos genitais femininos. As tubas uterinas, como falamos anteriormente, são órgãos pares formados por um canal com a forma de funil e em suas extremidades temos estruturas similares às franjas, que classificamos como fímbrias. As fímbrias vão ser responsáveis por abrigar, por segurar o ovário, que são as gônadas femininas. No interior do ovário, nós vamos ter o desenvolvimento do óvulo, que é o gameta feminino. O endométrio, que é a camada de tecido macio, que é a camada de tecido epitelial, que vai ser responsável por promover a vascularização do útero. O útero é o órgão oco que vai abrigar o embrião e é formado por uma musculatura bem espessa.
Seguindo, nós temos a vagina, que é o órgão que irá abrigar o pênis e vai comunicar o útero com o meio externo. O aparelho reprodutor feminino, ele também é formado por estruturas externas e internas. Por isso eu fiz questão de colocar essa figura aqui para a gente poder identificar separadamente, tá? Quais são os órgãos internos e quais são os órgãos externos. Eu vou apenas citar nesse primeiro momento, depois eu vou falar de cada um em separado. Então, nós temos o clitóris, a abertura da uretra, né, que como vocês podem perceber, não faz parte do aparelho reprodutor feminino, mas está associado a esse aparelho, grandes lábios, ânus, que compõem o aparelho ou sistema digestivo, vagina e pequenos lábios. Então, agora nós vamos classificar, tá? Os órgãos internos e externos. Vamos identificar quais são os órgãos internos e externos. Como órgãos internos, nós temos a vagina, que como falamos anteriormente, é o órgão que irá abrigar o pênis e vai comunicar o útero com o meio externo. Os ovários, que são representados pelas gônadas femininas, que irão abrigar os óvulos, as tubas uterinas, que são os órgãos pares em formato de funil e que será responsável pela fecundação. Temos também como órgão interno o útero, que é formado por paredes musculares espessas, ricamente vascularizado pelo endométrio e é a região que irá abrigar o embrião. Como órgãos externos, nós teremos o monte púbico. O monte púbico ele vai ser formado de tecido adiposo, é uma região que será recoberto por pelos. Esses pelos têm a função de proteger o sistema reprodutor feminino. Nós vamos ter a vulva. A vulva é o conjunto de órgãos externos formado por grandes e pequenos lábios, mais o clitóris. Os grandes lábios são dobras de pele, são dobras de tecido epitelial, também de tecido adiposo, recoberto por pelos. Esses pelos são responsáveis por fazer a proteção dessa região. Os pequenos lábios, eles não serão formados de tecido adiposo, ou seja, não tem gordura associado a essa região. Na parte superior, vamos encontrar o clitóris, que é uma massa formada de tecido erétil, que vai estar muito relacionado ao prazer no momento do ato sexual.